terminar a fala da secretária Marcela, com todo respeito, secretária, a gente tem a secretária de Junta, Maldi, que sempre nos recebe lá na Secretaria Municipal de Educação. É muito difícil estar aqui hoje nessa mesa para ouvir que uma carreira construída com gotas de sangue dos trabalhadores, como pensadores Paulo Freire, como Lisete, Alelaro, como Cortella, como pessoas especializadas no pensar da educação e com sangue e com suor dos profissionais da educação. Eu tenho 41 anos trabalhado, 61 anos de idade. E sentar aqui para ouvir que a carreira da educação pode ser colocado subsídios, no histórico de subsídios que nós temos. Se você falar com o pessoal do nível básico, da guarda, os agentes vistores, as pessoas que tiveram subsídios na sua carreira, sabem que é o desmonte da carreira. A gente só pediu para ter subsídio, a gente não fala Então a gente sabe como isso funciona pelo histórico do que se já viveu na rede. E tem coisas que foram colocadas em subsídio e que as pessoas estão rateando até hoje e ninguém dá resposta. Ou seja, foi tirado. A Secretaria de Educação de São Paulo, ela tem uma das carreiras bem construída, legislada, organizada. Quando se fala em subsídio, pelo histórico que nós temos, nós sabemos que a carreira vai pro ralo. Mas vai considerar o que tem. Mas a partir daquele momento que considerou, para quem está na carreira, desmontou o resto. Acabou uma carreira. E a gente fala, por exemplo, que um prefeito fica 4 ou 8 anos no mandato. Uma secretária passa aqui, no mandato de um prefeito e vai embora. Nós ficamos 25, 30 anos, quantos anos foi necessário? Eu vi a professora Beth perder a vida numa sala de aula com 71 anos, depois aposentada, que acreditava na pesquisa, na ciência, no magistério. Então não é uma questão só de padrão de salário inicial, que hoje na prefeitura, com quase 100 mil trabalhadores da educação, 5, 6 mil é ingressante, iniciante. Se aumenta o padrão de salário e acaba com a carreira, com a aposentadoria. Nós estamos falando aqui de 14% de confisco de salário dos aposentados, a senhora está dizendo para a gente. Não, hoje a gente não discute, não tem retorno para dar sobre os 14% dos confiscos do salário de pessoas que foram para a sarjeta. Eu estava na mesa com a senhora na última campanha salarial. Quando eu falei, olha, não duvido nada que amanhã tem um projeto de lei sem discutir, vai para a Câmara e vai ser aprovado. A senhora lembra dessa fala? Foi minha. E no dia seguinte estava lá sem discutir, vai ser aprovado. 25% nos pisos remuneratórios iniciais, em forma de abono complementar, e 5% para o restante da carreira, já achatando no formato de subsídios. Então a gente tem que falar do respeito, da ética com os profissionais da educação. Educação não é qualquer coisa, é a base, que seria dos doutores se não fossem os professores. E quando a gente senta para negociar na mesa, a gente percebe que é a intenção. Aí a senhora diz o seguinte: 16% talvez não seja possível, é muito, não tem dinheiro. Não é o que o Tribunal de Contas diz. Nós, do CEDIM, eu quero deixar registrado aqui, junto com as entidades, nós nunca sentamos nessa mesa para negociar subsídio na carreira da educação para ninguém, não é verdade. Não é? A gente não sabe como isso está sendo feito separadamente. Porque com esse grupo aqui, com essas pessoas, nós nunca sentamos
estamos aqui para fazer isso. E a preocupação sobre o desmonte da carreira do magistério é muito séria. Esse é o desmonte. Não tem desmonte. Quando a senhora fala 6.000 e alguma coisa no início da carreira, Com crescimentos melhores do que hoje, o impacto então, não tem isso. aí você tira o direito de quem está estudando. Porque tudo isso que a senhora está falando, secretária, de quem tem mestrado, doutorado, pós-graduado, tem no plano de cargo, carreira e salários dos profissionais de educação. Já existe, não tem necessidade de mexer. Porque quem inicia agora, como é de carreira, não pode ganhar igual a quem está no final da carreira. E agora, com a reforma da Previdência, que o profissional da educação que ingressa, ele tem que ficar no mínimo 40 anos e provavelmente ele não aposenta mais, e a gente não pode discutir confisco de salário aqui hoje, porque isso está na pauta. Já teve 3 reuniões, não podemos falar, não tem respaldo. Eu vi aqui no Estado ser revogado, porque foi feito em forma de decreto, a reforma. E na Prefeitura, que foi feito com um projeto de lei, cumprindo as riscas do governo federal, que é para acabar mesmo com o trabalhador, a gente não pode falar, não tem como revogar, basta uma canetada do prefeito. Então, a senhora é secretária, a senhora está nesse momento aqui, isso não é com a pessoa da Mastella, mas é com a sua função aqui, não é com a pessoa da Malte, mas é com a posição que ela ocupa hoje na Secretaria Municipal de Educação. A gente não vê o secretário de Educação. Nós estamos lá, desde o início do ano, pedindo algumas coisas de estrutura na educação que não vem. Quando eu pergunto para a senhora do concurso de PEI, a senhora diz o seguinte: não, ainda está sendo elaborado, foi publicado que terá, mas a gente não sabe quando. Nós estamos esperando. Porque, assim, eu estou vendo escola fechando. Eu visitei um e-mail no final, aqui na FO, fechou. Chamado 4.500. Então, mas falta professor concursado e a gente não pode falar que a educação pública não é de qualidade. Ela é sim. E quando a gente começa a desmontar, vai cair no abismo. Não tem desmonte. Né? Não tem. Esse é um ponto. O outro ponto, que é sobre as licenças, sobre a falta de estrutura do COGEP, que bate direto no sindicato, a Malte sabe disso, a gente fala direto na Secretaria de Educação, não é? Então são coisas, e que a gente da educação, a gente tem lei própria, tem dinheiro sim, senão o Tribunal de Contas não publicava, tem receita sim. Então a gente não está pedindo 16%, a gente quer a incorporação dos 32%. E nós vamos ver o que se resolve depois dessa reunião. Assim, muito triste com essa gestão. Não é? Porque entregar uma carreira sólida para depois não ter nem 0,1, para quem acha que vai ter um salário de 6.000 iniciando, e é o desmonte da carreira. Então a gente tem que pensar bem, antes de fazer uma proposta dessa, para destruir o plano de cargo, carreira e salário, construído a duras penas pelos trabalhadores, com gotas de sangue. A gente tem que pensar numa estrutura que valorize o trabalhador. Eu fiquei sabendo, pela mídia, que a família do Maluf, que eu nem sei mais se ele tem condições, né, neurológicas para responder pelo que fez, dos 81 e dos 62, vai devolver para os cofres públicos o dinheiro que levou, que não pagou os trabalhadores. Mas essa história, secretária, não é só que não pagou os trabalhadores os 61, 62. Todos os anos, a gente é engolido pelo governo que não pode, que não tem, que não paga. E quem cobre a inflação? Nós estamos vivendo uma inflação altíssima. Quem cobre a nossa inflação? Quem cobre o ganho do trabalhador? Se o governo não pode, nós somos funcionário público, como faz isso? É muito duro.
orgulho estar aqui sentado hoje para ouvir isso. Quando a gente ouviu na Assembleia do outro sindicato que esteve aqui, que seria subsídio, a gente pensou, não é verdade. Né? Não é verdade que essa gestão vai fazer uma proposta dessa de destruição. Porque, quinquênio, sexta parte, evolução, ações que foram ganhas, ela vai ser subsidiadas. É isso que tem no subsídio que a gente sabe. Incorporar. E a partir dali achar. Não. Quando falava, não, já foi subsidiado, incorporar. Quando você chegar no final da carreira, você está passando fome, você vai passar jeito também. É isso que ocorre. Então, isso é um desabafo, porque eu acho que nós estamos falando de educação, mas todo mundo que está sentado aqui, de todos os sindicatos da prefeitura, vai ter isso. E quando eu falo isso, não é só para a secretária, a pessoa da Marcela. Você está num cargo aonde é preciso olhar com cuidado para as carreiras dos profissionais, para o concurso público, que hoje é a terceirização da educação, dos cargos públicos, é entregue. E a população precisa de qualidade no atendimento. Não dá para comparar um professor com uma formação, com um concurso público, com alguém que atende muitas vezes, que não tem nem o magistério, o mesmo aluno. Tem uma diferença na qualidade do atendimento. Eu não vou me estender mais, porque olha, essas coisas assim, eu já sou uma senhora, eu passo mal de ouvir. Porque o meu presente hoje é o futuro de amanhã da rede pública. É o extermínio. Quando se oferece voucher para uma rede particular, porque lá em volta não pode as pessoas, de tanta gente jogada na rua, passando necessidade, atacando as pessoas, e o poder público de braços cruzados. Aí entrega no particular, terceiriza, acaba, funde, tira o dinheiro, está falando que não tem dinheiro, mas tira o dinheiro da rede pública e entrega na mão dos parceiros, dos terceiros, sei lá o quê. É o nosso fim. Vai ser o fim da educação pública. A gente não pode concordar com isso.